Olá, sejam todos bem-vindos a mais um ForSeedCast, o podcast do agro. Meu nome é Fabiano Romero, eu sou gerente nacional da marca ForSeed Sementes. É com muito prazer que a gente está aqui hoje, porque o tema, ou os temas que abordaremos hoje são muito importantes, né? São temas diretamente ligados ao agronegócio. Um deles tem a ver, obviamente, com a minha pessoa, porque eu sou engenheiro agrônomo. Então, esse é um dos temas que nós vamos abordar aqui hoje. Uma profissão extremamente importante e que, obviamente, permeia na grande maioria dentro do agronegócio. E também sobre a participação no nosso meio, por que não dizer em todos os meios produtivos, da mulher. O papel da mulher cada vez mais importante, mais presente, não só no agronegócio, em todos os meios. Mas, obviamente, que no nosso negócio, que é a agricultura, vai ser o tema de hoje. E eu tenho duas convidadas muito especiais aqui comigo. Uma trabalha diretamente comigo, é a gerente regional de marketing para o Mato Grosso, para a região oeste do Brasil, a Ingrid. Eu vou querer que ela se apresente daqui a pouco. E a Aretusa Negri, uma grande influencer do agro e uma das 100 mulheres mais poderosas eleita pela Forbes. Você fala uma grande mulher, as pessoas acham que eu tenho 1,80 m, né? Vamos devagar aí. Então, é com muito prazer que eu as recebo aqui. Gostaria que se apresentasse, por favor. Legal, Fabiano. Sou uma consumidora de podcast, então vai ser uma experiência diferente saber como que é participar de uma captura de imagem aí para o nosso podcast da nossa marca, que é tão especial. Então, como o Fabiano já me apresentou, eu sou gerente regional de marketing da ForSeed para o Mato Grosso e Rondônia. Também sou engenheira agrônoma, 13 anos de formado, se eu não errei as contas. E antes de ser engenheira agrônoma, eu era uma mulher rural, né? Minha família é produtora, são uma família de produtores rurais. Então, legal bater esse papo com vocês. E claro, é tudo que eu já acompanho bastante nas redes. Ai, prazer enorme estar aqui. Agradeço muito o convite, né, da ForSeed para fazer esse episódio do ForSeedCast, e com temas muito relevantes, né? É bacana a gente falar sobre agro, a gente falar sobre a participação da mulher no agro. Agrônomos são profissionais que eu respeito muito, apesar de não ser agrônoma. Eu tentei fazer agronomia, mas a faculdade que eu queria não me aceitou por 4 pontos. Eu não sei o que aconteceu ali, que não rolou, mas eu sempre tive essa paixão. Eu venho de berço agro, meus avós eram lavradores, o meu pai trabalhou por muitos anos ligado ao setor sucroenergético. Eu literalmente nasci dentro de uma usina, então o trabalho dos produtores rurais fez parte da nossa educação. Então, é inevitável que eu não fosse ter algum momento da minha trajetória profissional que eu não fosse querer pular ali pro lado do agro. E apesar de ser formada em serviço social, tinha feito minha primeira especialização em gestão de pessoas, houve um momento da minha vida que o agro me chamou de volta. E foi onde eu tive a oportunidade de iniciar uma carreira na área de comunicação para falar sobre o agro. Eu acho que esse é o objetivo do portal Ela é do Agro hoje. Muito mais do que falar sobre a feminilidade no agro, é falar sobre ele, é falar para fora da porteira. Porque a gente ainda tem esse desafio pela frente, né? A gente se comunica muito bem entre o antes e o dentro da porteira, mas a gente ainda tá pecando um pouquinho nesse fora da porteira, nesse pós-porteira. Então, eu acho que esse bate-papo hoje vai render muito. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que pelo começo aqui já deu para sentir, né? Muito obrigado pela participação de vocês, por estarem aqui com a gente. Nós, como dissemos, né, vamos falar sobre o agrônomo, o dia do engenheiro agrônomo, e também o papel da mulher no nosso negócio, mas também a importância que tem dentro do negócio. E eu queria falar um pouquinho também da minha história, né, da minha trajetória enquanto agrônomo. Eu não tenho nenhum familiar agricultor, não tive essa experiência enquanto mais novo, mas aprendi a gostar muito durante a faculdade. Por que eu ingressei, né, numa faculdade de agronomia? Primeiro porque era um curso que me chamava mais atenção naquela época, pensando no futuro, na agricultura como sendo muito importante para a alimentação mundial, e naquele momento o agrônomo me chamou muita atenção. E era um curso que estava à disposição na UEL, me formei em Londrina, e eu falei, vou tentar, né? Quem sabe eu consigo passar. Passei, consegui continuei a fazer o curso, a desenvolver, e durante
esse processo, eu aprendi a gostar bastante, né? A realmente a me apaixonar pelo negócio. E, graças a Deus, eu estou até hoje, né? São 25 anos de agrônomo, de engenheiro agrônomo, trabalhando em várias áreas, né? Na parte técnica mesmo, foi lá no começo, de realmente acompanhar os campos, fazer recomendação técnica, estar muito próximo do produtor. Depois tive uma carreira bastante longa em multinacional, onde eu continuo até hoje, mas em outra, no negócio de defensivos, passei pela parte de pesquisa, pela área de desenvolvimento, por vendas, e agora, né, liderando o marketing da Forseed na Longping Hightech. Bom, eu queria deixar as minhas convidadas falarem, queria começar pela Ingrid, que ela fale um pouquinho, né, sobre a importância do engenheiro agrônomo, como ela se vê diante dessa profissão e diante, obviamente, da posição que ela ocupa hoje lá no Mato Grosso como gerente de marketing regional para a Forseed Sementes. Eu acho que a cada ano o que se espera do profissional engenheiro agrônomo o nível aumenta, né? Hoje a gente tem produtor rural que tem as mesmas informações do agrônomo sem ter vivido 5 anos na faculdade ou no ambiente acadêmico como a gente viveu. Então, só o que aprende ali provavelmente não vai ser suficiente para você performar na expectativa aí dos produtores que a gente tem hoje. Então, eu entendo que o grande desafio é ele ter a vivência antes dele ter essa primeira oportunidade profissional, porque provavelmente ele vai ter que entrar já jogando na profissão, não tem muita oportunidade para aprender. Então, não mesmo. E a faculdade, por melhor que ela seja, né, eu na época, e talvez seja o caso do Fabiano também, me formei na UEM, estava entre as 10 universidades, mas o curso de agronomia entre os melhores cursos. E eu entendo que só aquilo também não preparava ninguém para viver o que a gente vive hoje, né? O que a gente teve de tecnologia, que era de primeira linha na época, nos 2 anos seguintes já não era novidade mais. Então, não é o desafio só de você viver os 5 anos, passar, ter uma primeira oportunidade, você se manter, atender a uma expectativa de um produtor extremamente bem informado, vai sempre exigir que você continue se aprimorando. Não necessariamente estudando, mas se desafiando, estudando numa cadeira, numa faculdade, né? Estudando de outra forma, tendo acesso às informações que a gente sabe que às vezes o produtor busca da mesma fonte. E sobre as oportunidades, né, a gente vê aí que o que diferencia um produtor, um bom engenheiro agrônomo de um engenheiro agrônomo mediano, é trazer aquele plus para uma ação no campo, ou implementar uma técnica nova no campo, que vai garantir aí, às vezes, 5, 6 sacos a mais por hectare. Se a gente colocar isso lá para a área de milho do Mato Grosso, que a gente está estudando bastante, 7 milhões, 5 sacos, quanto isso dá de alimento para o mundo, né? 7 milhões no último ciclo, né? Vai para muito mais, né? Isso é um dado já defasado, só para arredondar a conta. Exato. Então, veja se você tiver oportunidade, se cada agrônomo tiver oportunidade de implementar esses 5 sacos a mais que a gente sabe que a gente consegue isso num lado a lado de manejo, numa prática que você quer mostrar. Então, tem muita oportunidade para o agrônomo se destacar e muita oportunidade para ele contribuir para o incremento da produção agrícola no mundo. E principalmente diante desse cenário hoje, né, que cada vez mais a demanda por alimento aumenta, né, você não tem tanta área assim a nível mundial. É claro que o Brasil é a grande potência nesse contexto todo, mas ainda assim você precisa aumentar a produção por área. Você tem que ter cada vez mais o retorno, que é o investimento em tecnologia, em novidades, né, em formas de manejo diferentes, para você ter um melhor controle de uma praga, de uma doença. Então, eu vejo que isso, obviamente, que vai refletir nesses 2, 3, 5 sacos a mais, seja soja, seja milho, qualquer cultura, né? Mas na mesma área. Então, essa é a responsabilidade do agrônomo, porque realmente só com o que ele aprende na faculdade não é suficiente. A faculdade te dá as guias, te dá o macro. Você vai ter que, obviamente, durante esse processo de aprendizado, incorporar, né, esse conhecimento e trazer as novidades para o produtor. Mas a Ingrid, ela colocou um ponto, né? Eu gosto até de complementar isso e falar isso para o pessoal que me segue, que tem muita gente que está recém-formada e às vezes pelo fato de eu ser da área de gestão de pessoas, eles se sentem confortáveis em vir perguntar. E é essa questão dos soft skills e dos hard skills. Né? A gente vê hoje um produtor cada vez mais informado, cada vez mais sedento por informação, ele vai procurar. Então, você tem que saber dialogar com esse produtor também. Né? Você tem que ter ali o conhecimento técnico, tem que apresentar
implementar uma tecnologia, mas você tem que saber como você vai fazer isso. Então, é muito importante as pessoas trabalharem esses dois lados também, né? Com toda certeza. E é fundamental, né? Porque o produtor tem essa expectativa também. Ele também, ele entende, ele se aperfeiçoa, ele busca o conhecimento, mas em alguns momentos ele também te testa, o agrônomo, para saber se realmente ele está acompanhando toda essa evolução. Sim. Né? Então, por isso que é muito importante o agrônomo estar cada vez mais atualizado. E a gente vê que isso acontece, né? No nosso meio, os agrônomos, os engenheiros estão cada vez mais preparados. E eu acho que o reflexo é o que a gente está vivendo hoje, por exemplo. Né? Uma safra recorde de grãos novamente aqui no Brasil. Né? Diante de todas as adversidades, clima, claro, ninguém controla, mas é uma adversidade. Mas aquilo que é importante, que está na mão do agrônomo, do produtor, está sendo feito, né? Para trazer cada vez mais retorno em produção. Muito bem. E diante do no seu trabalho, né? No seu dia a dia, como é que você vê realmente o papel, não só do agrônomo, mas falando um pouquinho mais agora da mulher, também como agrônomo, né? Por que não? Como é o caso da Ingrid, na sua visão. Olha, não sei lá pro seu lado, Ingrid, mas por aqui a mulherada tá dominando, viu? Queira ou não, a mulherada, as mulheres, elas estão abraçando esse papel de gestão, né? As pessoas, muita gente fala, a mulher, por tempo, ela não teve voz no agro. Eu acho que a mulher, por muito tempo, ela não foi encorajada a estar no agro. Porque, queira ou não, se a gente fizer uma análise histórica, a mulher, ela sempre esteve presente na agricultura, né? Na época que o Homo sapiens deixa, né? Ele deixa de ser nômade e começa a produzir, é a mulher que ficava enquanto os homens iam para caça. A gente tem exemplo na Primeira e Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, que houve mulheres no exército que ficavam em fazendas cultivando para que os soldados fossem alimentados. Então, a gente vê hoje muitas mulheres dentro das propriedades entendendo que elas fazem parte do processo, mesmo não sendo agrônomas. Eu estou aqui fazendo um trabalho de gestão, eu estou acrescentando na nossa propriedade. Então, a gente vê esse número de mulheres crescendo dentro do agro por uma questão de encorajamento também. E isso ajudou muito com a chegada das mídias sociais. A gente vê as mulheres sendo ativas nos grupos dentro de mídias sociais, como WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim. E tem essa questão também da sororidade e da empatia. É uma ajudando a outra. Então, uma também motiva a outra a estar dentro do campo. Então, eu acredito que é uma crescente que ainda está chegando lá no pico. Eu não acredito que vai cair, não, tá? A gente está subindo ainda nesse pico da curva, porque tem muita mulher ainda que está se descobrindo dentro do agronegócio. Sem dúvida. E, Aretusa, você acha que tem a ver com, às vezes, as mulheres estarem apresentando mais essas soft skills que você trouxe, que são importantes para a fase agora? Com certeza, né? Eu acho que isso é um fato. A mulher, ela é mais diplomática, a mulher, ela tem um olhar diferente. Queira ou não, é natural, né? Às vezes a gente brinca, mulher vai tomar o lugar do homem. Não, isso não vai acontecer. A mulher, ela vem para complementar o agronegócio. Os homens têm as suas habilidades naturais, assim como as mulheres têm. Então, esse negócio de ficar em competição de mercado de trabalho, eu falo, para, gente, né? Eu também não vejo dessa forma. Não, eu acho que a mulher, ela vai chegar em cargos de liderança por meritocracia. Exato. Né? Eu acho que é importante a gente reforçar isso. As mulheres, elas têm que se preocupar em construir as suas carreiras. Uma vez, eu lembro de um caso que até uma seguidora chegou para mim chorando as pitangas, né? Ela estava ainda na fase da graduação. Porque eu vou largar tudo. Porque eu não quero mais isso. Eu não vou ter vez. Eu falei, peraí. O que você está fazendo dentro da faculdade? Você está correndo atrás de participar de grupo de estudo, de conversar com professores, porque não todo mundo toma, né? Todo mundo já tomou uma porta na cara. Ou você está aí na fase da faculdade do farra, pingue e foguete. O que você está fazendo? Você está se divertindo ou você está querendo construir sua carreira? Então, pensa nisso, porque faz a diferença. É aquilo que você colocou. Por mais que a gente não tenha aquele preparo de 100% quando eu estou dentro da minha academia, do ambiente universitário, se eu consigo montar a minha carreira dentro da universidade, dar um start na minha carreira dentro da universidade, as marcas lá fora vão me olhar de forma diferente. Elas vão olhar no seu currículo quais são os grupos que você participou, quais foram os estágios que você fez na época da graduação. Isso aí é fato, né? É diferente você pegar um currículo de alguém que tentou, que buscou, que não se conformou com não, do que aquele que não fez nada, que falou, beleza, eu vou ficar só os 5 anos aqui, vou aprender o que eu tenho que aprender e lá fora eu vou viver, né? Não é assim.
E no nosso dia a dia, né, Ingrid, enquanto a Aretusa falava, eu me recordava, me recordo, na verdade, de várias clientes que nós temos, né? Produtoras rurais que fazem a gestão de primeira na propriedade, assim como agrônomas, né? Que prestam assistência e fazem consultoria. No Mato Grosso mesmo, acho que você deve ter vários exemplos, né? A gente tem uma compradora de um pool importante ali no Mato Grosso, né, sediada em Sorriso, que eu achei super interessante saber que ela estava ocupando essa função. Ela é filha de produtor, poderia estar ali só cuidando do negócio da família, mas foi delegado para ela uma parte do financeiro de um pool de mais 200 mil hectares, né? Então, realmente, super jovem já é essa referência ali para Sorriso. A gente poderia trazer casos do Mato Grosso todo, né? No Vale do Araguaia tem produtoras ali que vão de pilotar a colhedora a fazer o peso na balança, a negociar a comercialização. Então, de todas as fases, né? A gente vê mulher trabalhando. Então, isso é super legal. Presente em toda a cadeia, Então, isso é legal, né? E aquilo que a Aretusa está falando, por mérito. Sim. Né? E eu acho que isso que é o mais legal, né? É um universo muito masculino, que ainda predomina o homem, mas tem muita mulher que dá muito banho aí em muitos homens, né? Então, isso é legal. Reconhecer pelo mérito. Dentro da Long Ping é um caso também. Nós temos inúmeras posições de gestão, de liderança ocupadas por mulheres, né? Justamente pela capacidade, pelo mérito real, né? E é importante a gente falar disso, porque às vezes a própria mulher, ela se auto-sabota, né? Eu não vou mandar meu currículo lá porque é serviço de campo e não vão me contratar porque eu sou mulher. Eu já conheci casos de empresas que começaram a fazer seleção às cegas porque eles tinham um bom rendimento em equipes femininas, mas eles não conseguiam currículos de mulheres para poder montar outras equipes. Então, eles optaram por isso para encorajar as mulheres a enviarem currículos. Então, é muito importante a gente falar sobre casos como o de vocês, Fabiano, por conta disso, para a gente poder também estimular as mulheres buscarem aquilo que elas desejam. Sem dúvida. E tem espaço, né? Tem espaço porque o negócio agro cresce a cada dia, cada safra. A alimentação mundial depende muito desse país aqui. Então, aqui dentro do Brasil, o negócio não para, realmente. O agro não para, né? E a mulher também, dentro do contexto, também não para. E ele é multidisciplinar. Tem isso que as pessoas às vezes esquecem. Muita gente acha que tem que ser formado na área de agrárias para eu atuar no agro. Gente, eu sou assistente social. Né? Então, e a gente tem que olhar também o agro enquanto cadeia, sem né? dúvida. Quando a gente fala de agro, a gente não pode pensar somente no sistema produtivo, que é sim extremamente importante, mas a gente tem um antes de porteira e a gente tem um pós-porteira. Às vezes a gente esquece de olhar para esse pós-porteira que é quem consome o que a gente produz. Não, sem dúvida nenhuma. Então... Sem dúvida. Você pega, eu vou usar novamente a empresa Long Ping, né? A Long Ping é uma multinacional que trabalha com sementes de milho, sementes de soja, no futuro, sementes de sorgo e outros negócios dentro do agro. Mas dentro da Long Ping existem inúmeras profissões, não só o engenheiro agrônomo, né? É claro, isso e faz todo sentido. E dentro do universo agro, que é o que impulsiona tudo isso aí. Agora, falando um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho, você que faz muito evento, participa de muita coisa, interage muito nessa conectividade aí nas mídias, essa questão do preconceito, acho que já foi bem pior, mas como é que você enxerga hoje isso, o papel da mulher dentro desse cenário todo? Olha, as pessoas falam muito dessa questão de preconceito, perguntam para mim qual é o limite do preconceito, o que eu devo suportar, o que é preconceito, o que não é preconceito. Eu falo, gente, eu oriento todo mundo pro foro íntimo, né? Às vezes o que é preconceito para mim não é para Ingrid, ou o que é para Ingrid não é para mim. Então eu acho que a partir do momento que existe algo que incomoda, a mulher ela tem que administrar aquilo ali de alguma forma. Por isso que é importante o autoconhecimento da mulher. Ela tem que buscar esse autoconhecimento, principalmente para trabalhar no agro, porque rola comentário. Eu acho que é difícil, né, Ingrid, não sair alguma coisa. Sempre tem. Infelizmente, não são todos que têm uma
maturidade para ver uma mulher trabalhando no campo, né? E é uma questão cultural, muitas vezes. Exato. Então, a gente tem que ter uma ciência disso e a gente tem que saber quais são os limites, o que a gente suporta. Eu, por exemplo, eu nunca senti nenhuma... eu me sinto até privilegiada por falar isso, mas eu nunca vivenciei uma situação de preconceito. E eu dei start na minha carreira num setor extremamente... Eu acho que a parte mais masculina do agro, que era o setor sucroenergético há 10 anos atrás. Então, eu chegou, deu em evento, deu ser a única congressista mulher, o resto eram homens. Então, eu nunca tive, né, esse tipo de situação, mas eu sei que não é a realidade de todas as mulheres, infelizmente. Então, eu falo muito para as meninas, analisem e estudem qual é o seu limite. E tá tudo bem você falar que algo te incomoda. Sim. Eu tô há 5 anos em Sorriso trabalhando em multinacional, e os 5 anos anteriores foi em pesquisa. E lá eu acho que essa descredibilização, às vezes, que a mulher tem, é mais leve do que é na ponta, assim, direto, especialmente quando você é mais jovem. Mas eu entendo também que algumas coisas que a gente passa levam a gente para alguma coisa melhor. Então, eu diria que, assim, na vida, a gente passa por barreiras, né? A gente vai vencer coisas na vida, não é só na profissão, não é só em relação ao ambiente masculino. Então, eu entendo que quem conseguir passar bem por essa primeira fase aí vai surfar uma onda legal. Se focar no que precisa focar, que é o seu trabalho, seus objetivos, né? As oportunidades. E a maturidade também, né? Chega uma hora que você ouve uma coisa e fala, ai, tá bom, vai, deixa eu fazer meu trabalho, vai fazer o seu. Acaba vindo essa questão da maturidade também com o tempo, né? A maturidade, e eu acho que essa maturidade também, ela tem acontecido muito. Esse universo hoje de conectividade, né? De informação que eu garanto que se a gente puder... Em pouco tempo, o que a gente está conversando aqui, em pouquíssimo tempo, ainda hoje, se quiser, o que a gente está conversando aqui já está espalhado no Brasil inteiro, né? Por quê? Porque isso hoje é a realidade, né? Qualquer informação está em qualquer lugar ao mesmo tempo. Então, a pessoa ela vai aprendendo, né? O mais tradicional, ele também abre espaço para o novo, para aquele que está chegando, para a mulher, né? Que está ocupando o espaço, que está indo lá receitar alguma coisa, orientá-lo para uma melhor produtividade. Isso ele tem que aceitar, é a realidade hoje. Né? É uma questão não tem de uma mercado, volta. Né? Eu até brinquei uma vez, antes de você falar de sustentabilidade, era um diferencial de marketing. Hoje é um diferencial de mercado. Se você é sustentável, você está dentro. Se você não é, você está fora. Está fora. Você Simples tem que ser assim. profissional, né? E isso de qualquer forma, né? Para qualquer um, tem que ser profissional em qualquer ambiente de negócio, né? Não só no agro. Então, eu acho que é fundamental essa discussão aqui, porque, inclusive, eu ia comentar, né, a nossa campanha promocional. Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, a nossa campanha promocional 2022, que perdura agora em 23, vai perdurar em 23, é uma campanha que fala muito dessa questão de sucessão, né? Você tem ali o símbolo do produtor, a experiência de quem conduziu a lavoura até ali, e tem a filha do lado. A filha do lado, olhando para frente, para o horizonte, para o futuro, novas expectativas, novas possibilidades, o que eu posso fazer de novo, e junto, obviamente, com a Forseed ali, né, assessorando na semente de milho, mas traz isso, né? Hoje tem muito essa questão da sucessão, que já abre muito horizonte para essa questão, né, de ser mulher ou não. Então, acho que nós, inclusive, estamos já fazendo um pouco desse trabalho, né? Antigamente a gente via, né, as famílias mais antigas, a família tinha vários filhos, os homens iam para a lavoura, as mulheres ficavam em casa. Agora com essa nova imagem, né, da família, muitas vezes só tem mulher em casa, né? Então tem que colocar a filha ali, né? Exatamente. E em casa aconteceu isso, inclusive. Eu sou eu e o meu irmão. O meu irmão foi para a área mecânica, né? Ele fez engenharia mecânica. E quem partiu para o lado do agro, que até então meu pai achava que meu irmão ia, né, por conta de ter aptidão com máquina e tudo mais, acabou eu indo para o agro. Eu falei assim, você que acabou levando o meu legado para frente, né? Exatamente. Então, não que ele não tenha incentivado eu também. Eu falo que nesse ponto, o meu pai, ele sempre incentivou eu e meu irmão de igual forma. Mas pelo fato de eu ter começado numa área mais administrativa, mais fechada, ele achou que eu não ia ter muita aptidão, não, ó, queimou a língua. Mas olhando até para uma forma mais fria, assim, de analisar, é uma questão de disponibilidade de mão de obra capacitada. A gente vê as mulheres estudando mais, buscando mais atualizações. Então,
vai chegando a alguns níveis de... Mulher não tem preguiça. Pois é. Não a, tem. minha, a minha turma era... Eu entrava quando eu me formei, era 10 em 60. Quando na turma de calor já era meio a meio. Então, assim, vai chegar um momento que você tem ou você tem. Vai ter que incluir, então... É verdade. E o agro, ele tá mais tecnológico também, né? Nessa última década, a gente teve uma explosão de tecnologia, né? E a gente vê a mulher também muito mais atenta, né, a essas questões, muito mais adepta. E é o que a Ingrid estava falando, mulher não deixa de estudar, né? Se ela não sabe, ela vai procurar. Mulher tem muito disso também. Eu falo que é o nosso espírito de compra que desperta. A gente pode ir num evento, eu quero comprar milho. Mas pode ser que daqui umas 2, 3 safras eu vou querer plantar soja. Então, eu já vou pesquisar o preço da soja. Então, a mulher, ela não é pontual. Ela é um pouco mais aberta. Eu acho que isso ajuda bastante É a também. tal eu posso dizer que é a tal da sensibilidade feminina? Não? Sensibilidade feminina. Pode ser, pode ser. Isso é uma característica importante. E a gente vê realmente isso muito no nosso meio. Que legal. Eu queria explorar um pouquinho mais aí a questão do nosso negócio, né? E Ingrid falar um pouquinho mais de como o nosso negócio está acontecendo lá no Mato Grosso, que situação que está, acabamos de colher, né, a última safra. O que você está vendo lá? A gente está numa fase onde a gente vai precisar de muita sensibilidade. Tá se formando... Dizem que todo mundo que fala que no Mato Grosso todo ano é diferente, todo mundo fala a mesma história, mas realmente todo ano é diferente. Então, eu fico feliz porque, modesto, assim, não puxando a sardinha pro meu lado, tá? Eu gosto muito mais de milho do que soja. E quando eu vejo o Mato Grosso cada vez mais valorizando a cultura do milho, equiparando, superando o valor que dá para a soja, eu fico muito feliz, porque é a cultura que eu gosto de trabalhar. Quero as duas rendendo muito, produtor super capitalizado, mas quero o milho sempre bem. Então, claro. Esse é o sentimento hoje no Mato Grosso, né? Então, nós estamos falando de os negócios sendo finalizados para a safrinha 23, a área crescendo, produtor positivo em relação à próxima safrinha. Por enquanto, a gente não tem nenhum ponto de atenção sobre a safra de soja, né? Riscos climáticos, a gente torce muito para que continue assim, para que o produtor tenha as duas safras muito boas, muito cheias, para que invista novamente muito em milho, que é isso que a gente quer. A gente precisa estar preparado para fornecer tudo que o Mato Grosso for precisar na próxima safra. E o produtor, ele continua muito animado, né? A gente vê os números dos eventos, por exemplo, todos, recorde de público e recorde de comercialização. Em todos os eventos que eu fui, e a gente vai pegar aqueles feedbacks depois, a gente vê isso no Brasil todo, a gente percebe que apesar das adversidades que nós tivemos em várias regiões do nosso país, o produtor, ele continua muito animado para produzir. E eu acho que também, hoje, né, vendo um pouquinho depois de 2 anos praticamente sem realizar muita coisa, né, infelizmente por conta da pandemia, e que graças a Deus ficou para trás, né, e agora o produtor realmente está sedento, né, por informação, por tecnologia, o que há de novo agora, né? Não só em maquinários, mas em manejo, um produto novo, uma semente diferente, enfim, uma recomendação que, né? Então, eu acho que isso também tem um pouco a ver com esses 2 anos parado, mas sem sombra de dúvida é sempre aquecido, né? Sempre muito forte. Nós voltamos a fazer muito evento também. Agora, recentemente, fizemos um aqui em Ribeirão Preto com uma participação muito boa. Excelente público, interessado, né, em conhecer as novidades em híbridos, anotando ali as características de cada material. Então, isso realmente é notório. E você que anda o Brasil inteiro e participa de muita coisa, deve estar realmente observando isso, né? Com certeza. A gente vê que o fato do Brasil... entre aspas, não ter sofrido tanto com a pandemia, porque, queira ou não, a gente não chegou ao mesmo nível de alguns países que ficaram sem alimento na prateleira, né? A gente sabe que tivemos aí um problema de distribuição, muitas pessoas, né, ficaram com problema de distribuição de renda, mas em relação à produção, nós não tivemos problema. Então, eu acho que isso ajuda também a motivar o produtor rural. Nós estamos num país onde nós produzimos muito, né? Onde a gente tem condições de produzir. E eu lembro isso fez lembrar até uma entrevista do Dom Bertrand, né? Para quem não sabe, Dom Bertrand, ele é o príncipe regente do Brasil, né? Se um dia a monarquia fosse restaurada, ele que seria o príncipe regente.
e o entrevistador perguntou para ele sobre uma fala de Dom João, que Dom João falava que o futuro era o Brasil e não a Europa. Isso o Dom Bertrand concordava. Ele falou, concordo, nós somos um país com alguns problemas políticos, mas nós somos o país que mais produz, a gente tem um povo bom, que gosta de trabalhar. Então, isso quando dá aquela desanimada na gente, eu sempre procuro ver esse vídeo de novo, porque realmente ele trouxe ali uma realidade do Brasil. Nós somos o país que vai alimentar o mundo, e isso é fato. Eu tive presente no Global Agrobusiness Forum, e ali a gente vê todos os embaixadores, né, de todos os países. E principalmente os de países que são subdesenvolvidos, eles pedem, né, eles colocam muito isso para o pessoal do Brasil. Tragam as suas tecnologias, compartilhem as suas tecnologias, porque a gente também precisa se alimentar. Né? Então, isso também me causou muito impacto esse ano. A gente vê o quanto, vindo da boca, né, de pessoas de fora, o quanto que o nosso país e como ele é visto lá fora. É muito importante isso. A gente tem essa responsabilidade. Quando a Indy comenta que o produtor está animado, e graças a Deus que ele está animado, está capitalizado, ele vai investir cada vez mais para continuar plantando, é o reflexo que eu acho que o Brasil todo está nesse momento. O Sul também teve um bom momento, uma boa safrinha. Algumas regiões que sofreram um pouco mais, um pouco menos, mas ainda pela condição, né, pelo retorno que a cultura está dando, ainda capitaliza bastante o produtor, enfim. Então o produtor está animado, e ele estando animado nos garante a produção, que é mais importante. O mundo agradece. E ele tá preocupado, sabia? Eu falo porque eu comecei a ver, a gente vê hoje os produtores muito mais atentos à gestão também. Sim. Eles se preocupam em fazer a compra dos insumos antes, se preocupam com seguro rural. Tem muito produtor que por muito tempo foi contra isso. Hoje a gente já vê os produtores já mais focados numa gestão para ele poder produzir e para ele garantir a perpetuidade do negócio dele. Isso é muito importante também. Porque uma coisa é certa. O que está na mão dele, ele vai fazer com maestria. Mas a agricultura, a gente fala, né? É uma indústria a céu aberto. Sim. Às vezes pode chover muito, às vezes pode chover pouco, enfim. E dependência do clima total. Mas o que tiver na mão dele, ele vai fazer. Então ele está se preparando, está se capitalizando, está investindo cada vez mais e produzindo mais, né? A gente vem safra após safra aí quebrando recordes, né? Como eu disse anteriormente, estamos quebrando mais um recorde de produção em grãos, né? Isso é muito importante. Muito bem, acho que a gente está caminhando para o nosso encerramento. Muito boa a conversa. Eu queria pedir aí a gentileza de vocês colocarem as suas mensagens finais. Enfim, fiquem à vontade. Bom, primeiro agradecer pelo convite. É muito legal estar aqui com um podcast da nossa marca que está entre os meus favoritos, né? Tinha que estar, é o favorito. Se eu fosse deixar uma mensagem para a mulher rural e também para o engenheiro agrônomo que vai comemorar essa data importante no 12 de outubro, para focar no que faz sentido, né? Você olhar para frente, para o seu plano, se conectar com pessoas que têm um propósito alinhado com o que você busca, com o que você deseja. E se tiver algumas pedras no caminho, ela vai fazer parte. A pedra está ali no caminho, então segue no caminho, né? Eu tenho certeza que quem decide optar por essa profissão ou por esse setor vai se apaixonar como nós todos aqui somos, né? O setor da agricultura, o setor da agropecuária que move o mundo, né? Olha, praticamente faço das suas palavras as minhas, né? Eu acho que todo mundo que tem paixão por esse setor não pode se conformar com a cabeça no travesseiro. Tem que levantar e fazer o sonho acontecer. E esse sonho vão ter pedras no caminho, vão ter algumas dificuldades, mas para dar um pouquinho de emoção, né? Então, esse é o recado que eu deixo não só para engenheiros e engenheiras agrônomas do nosso país, mas principalmente para as mulheres que muitas vezes têm ela mesma como um obstáculo. Então, faz seu plano, traça sua rota e lança seu voo, né? E para quem tá ouvindo, por favor, né, já sigam aí as mídias sociais da Forseed. Se tá ouvindo, tira um print ali da tela, marca a gente. Vamos fazer essa conexão, esse networking, porque é importante também a gente criar essas conexões, essas relações. E super obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse universo da mulher no agro, esse lado feminino que o setor tem e um pouquinho também desse lado da comunicação. Prazer, foi todo meu estar aqui com vocês hoje. Olha, eu agradeço imensamente a participação da Aretusa, da Ingrid, duas figuras femininas importantíssimas no nosso meio, uma no meio digital
de conscientização, de informação, de levar cada vez mais a postura feminina para o nosso negócio agro. E a Ingrid, que está comigo aí diariamente, no nosso trabalho, está fazendo um belo trabalho lá no Mato Grosso. Muito obrigado, tá, pela sua presença aqui. Eu acho que vocês simbolizam realmente o que é hoje a mulher no negócio mundial. Não só na agricultura, mas em todo o meio produtivo, em qualquer setor, né? A mulher realmente se destacando. E o meu reconhecimento muito especial ao agrônomo, à agrônoma, que realmente trabalham de sol a sol, né? Fazem dessa profissão realmente um reconhecimento muito importante pela importância, né? E pelo resultado que entrega, né? Junto ao produtor, orientando, levando informação, se aperfeiçoando. Então, acho que essa é uma profissão muito, muito bonita. E aqui eu deixo aqui, em nome da Forseed, né, o meu reconhecimento à bela profissão. Muito obrigado. E eu queria, então, agradecer a todos, né, que nos ouvem. Muito obrigado. Queria reforçar, né, que todas as novidades, tudo que acontece com a Forseed, que vocês nos sigam nas redes sociais e acompanhem o nosso canal no Spotify da Forseedcast para ouvir este episódio e vários outros que nós já fizemos. Muito obrigado e até a próxima.